A nossa tarefa nessa manhã é falar sobre o testemunho. O testemunho é fruto da identidade da testemunha, mas a gente vai se concentrar um pouquinho mais no testemunho. Então, para quem está chegando agora no terceiro módulo, o Christopher e a Carol falaram bastante sobre a testemunha. O Christopher falou bastante sobre o ministério de Elias, né? E as duas testemunhas, o caráter dessa pessoa, o poder dessas pessoas, né? Aquilo que Deus vai levantar nos últimos dias. E a Carol também falou sobre algo bem alto, que é desejável que se manifeste nesses dias, que é o testemunho do sangue de Cristo, né? Esse batismo no sangue de Cristo. Aí você pode relembrar essas mensagens para meditar outras vezes na testemunha em si, né? Hoje nós vamos olhar nesse testemunho, isso que se manifesta, isso que aparece em palavras, né, na vida, na prática, nos valores. Ok? Então, se a gente fosse resumir, assim, como é que o que a gente precisa manifestar nesses dias, esse é o assunto, né? Que é o testemunho que temos que dar, e Deus deseja que a gente dê. Então, nós separamos 3 textos da Bíblia. O primeiro é Deus com Abraão, o segundo é Jesus e Nicodemos, e o terceiro é a igreja de Atos e Pedro falando em Jerusalém. Então, Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até afora e lhe disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse: Será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, da qual de 3 anos uma rola e um pombinho, e tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais, em paz serás sepultados em ditosa velhice, e na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços naquele mesmo dia. Fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu,
Muneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém? Bom, nós conhecemos a história de Abraão. Deus chama ele lá da região da Mesopotâmia, numa cidade, num lugarejo, né, não é bem uma cidade, de Ur dos Caldeus, e traz ele para uma terra, que é a terra que Deus deseja dar a ele e a sua descendência, né? E quando ele está com os pés nessa terra, né, Deus fala com ele. Ali onde ele habita, ele levanta um altar ao Senhor que o tinha aparecido e o feito promessas. A vida de Abraão vai caminhando até esse ponto de Gênesis 15. Então, Deus vai aparecer a ele, né, e Deus vai fazer uma aliança com Abraão. Então, aqui em Gênesis 15, é o primeiro momento em que há morte e derramamento de sangue. Então, quando Deus chamou ele lá, ele fez juramentos, ele fez promessas a Abraão, mas em Gênesis 15, agora Deus fala para Abraão algumas coisas que são estranhas a ele, né? Então, Deus fala para ele juntar 5 animais, né? Uma cabra, um cordeiro, uma novilha, mais uma pomba e um rolinho, né? Para colocar esses animais sobre um altar, para deixar tudo ali sobre o altar, né? Que é cortar em pedaços, deixar todos os pedaços, exceto a pombinha e o rolinho, né? E aí Deus volta a falar com ele, né? E aqui é aqueles animais cortados ali, mais a pombinha e o rolinho, né? E aquele sangue começa a atrair aves de rapinas, né? E aí vai indo à tarde, né? Deus não fala mais nada depois que falou pela segunda vez, né? E Abraão começa a enxotar as aves ali sem saber muito o significado daquilo que está acontecendo. Apenas obedecendo, né, e crendo na palavra do Senhor. E aí, ao cair da tarde, depois que Abraão passou um longo período enxotando as aves, né, sobre aquela carne toda cortada ali, então houve uma densas trevas, né, e Deus traz um fogo, né, fumegante, uma tocha de fogo, e desce sobre aqueles pedaços ali e consome, né? Consome aqueles pedaços, aquele fogo. Deus vai cheirar aquele cheiro daquela gordura, daquela carne que foi assada. E aí, a Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Abraão naquele dia, né? E ele volta a falar sobre a descendência, agora numa base de aliança com o derramamento de sangue, né? Então, parece que vai crescendo assim, né? O comprometimento de Deus. Não que a palavra sem o derramamento de sangue, lá em Gênesis 12, fosse menos comprometida, mas esse comprometimento vai crescendo. E aí, tem mais 2 momentos na vida de Abraão que tem morte ou derramamento de sangue. Então, no capítulo 17, né, Deus vai falar com Abraão sobre a aliança da sua descendência, né, e vai ensiná-lo a circuncidar, né,
todo macho da sua casa, inclusive servos, inclusive os menores da sua casa, né? E precisava todo mundo ser circuncidado, e Abraão agora circuncida-se com 99 anos, né? E ele circuncida-se junto com o seu filho Ismael, que é adolescente. E aí Deus está dizendo que essa marca, né, da circuncisão, que para acontecer a circuncisão tem que ter derramamento de sangue, estaria na geração perpétua. E isso seria, né, no órgão da fertilidade masculina. Deus estava marcando ali, né, que a geração seria muito grande, que Deus traria uma grande nação, um grande povo, né, que eles seriam férteis e iriam gerar, né? Então, esse é o segundo momento, e é o segundo momento que Deus também fala da palavra de aliança. E o terceiro momento é um momento que Abraão vai obedecer ao Senhor e vai subir no Monte Moriá para levar Isaque, né, para ser oferecido ao Senhor. E a gente está lá agora no Gênesis 22. Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão pôs por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei. Então esse é um momento de aliança. E certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram a Berseba, onde fixou residência. Lá embaixo, no 2.1 da apostila, tem as bases da espiritualidade de Abraão. O ponto B, se a gente for resumir a espiritualidade de Abraão, é comunhão, obediência e dependência de Deus. Então, a gente vai vendo que Abraão tem um coração que ele não faz muitas perguntas para Deus. E algumas coisas ele não vai entender naquele momento. Então, esse coração de um filho, né, que confia totalmente a Deus, né, que crê em Deus, na palavra dele, independente dele ter ou não a consciência de tudo que vai acontecer, esse coração aqui é o coração, né, que Deus procura, é o coração que Deus deseja, é a espiritualidade da ovelha, né, é a espiritualidade da criança. Então, Abraão, ele não faz muitos arrazoamentos com Deus. Abraão faz arrazoamento com Deus sobre Sodoma e Gomorra, mas sobre si mesmo ele não faz. Então, quando Deus pede alguma coisa que vai afetar ele, né, que vai
fazer com que ele negue o seu próprio coração, Abraão não faz muito arrazoamento. Ele tem uma obediência de crer nesse caráter de Deus. Então, desde quando Deus chamou ele e fez promessas, ele confiou nesse Deus. Né? Pela revelação, né, da bondade de Deus, pela revelação das promessas de Deus, não é? Ele já se sentiu indigno de receber tão grandes promessas, indigno de receber tão grande direção, indigno de receber tão grande comissionamento, indigno de receber tão grande posição. Então, Abraão percebe-se claramente que tudo que vem de Deus para ele é lucro. Não é que ele considera alguém que vai somar alguma coisa que ele tem, não, é lucro. Isso aqui é algo que eu não mereço, é algo que eu não tenho, é algo que é fruto da graça de Deus. Então, nesses três momentos aí, a gente vê, né, o caráter de Abraão indo e cumprindo sem entender muito o que está acontecendo. Né? E o apóstolo Paulo vai falar desse tempo, lá em Romanos, do capítulo 15, que Abraão creu. Nós estávamos orando sobre isso nessa manhã. Creu. Né? Creu significa confiar e se sujeitar. Ele se sujeitou, lançou, como uma criança que vem correndo e não faz perguntas e se joga totalmente nos braços do pai e sabe que a hora que ela se jogar, não tem dúvida que o pai não vai deixá-la cair, né? E vai agarrá-la e vai amá-la. Bom, então nós vamos pegar Gênesis 15 agora e fazer um exercício. Como Deus pregou o evangelho para Abraão. Então, vamos imaginar assim, que Deus vai evangelizar Abraão. Deus vai testemunhar a Abraão. O que Deus falou para ele? Que testemunho Deus deu a Abraão? Uma boa notícia, ponto A. Evangelho é uma boa notícia? O evangelho que não é uma boa notícia, não é um evangelho verdadeiro. E é uma notícia escandalosa. É uma notícia indigna, que não tem a ver com a dignidade daquele que recebe, tem a ver com o amor de Deus, tem a ver com a intenção de Deus, com a graça de Deus. Deus diz para ele: você vai ser pai de uma grande nação. Imagina isso, um homem de 99 anos, né? Vai acontecer isso com 100 anos. Ele saiu de Ur dos Caldeus com 75 anos, 25 anos depois, né? Assim, não é uma nação que vai nascer e terminar, né? Não é um lugar que vai acontecer e, por um tempo, depois deixar de existir. Deus fala sobre coisas perpétuas, para sempre. Você, da sua descendência, eu vou suscitar um povo que será meu povo para sempre. Interminável. A terra que eu vou dar, né, será uma terra para sempre. Eu estarei com vocês para sempre. O nome seu será engrandecido para sempre. Maravilhoso. Boa notícia. Segunda coisa,
é aquilo que o Espírito Santo gera. Não é? Então, quando Deus libera essa vida, Deus libera essa revelação, Deus libera o coração dele, né? Deus vai falando dessas coisas que estão no seu propósito, Abraão vai sendo constrangido. Né? Eu creio, eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu quero isso para mim. Tem que levar meu filho? Eu levo. Tem que cortar os animais? Eu corto. Tem que pôr as pombinhas e o rolinho? Eu faço isso. E algumas vezes ele fez, sem precisar ter feito, né? Tentou, né, dar um jeito com Eliezer, né? Depois, antes disso, com Agar e Ismael, mas era o fruto de um coração que apaixonou-se por aquela boa notícia. Foi constrangido pela revelação da bondade de Deus. Terceira coisa, isso que Deus vai fazer com Abraão, né, tem a ver com a dignidade de Deus e não de Abraão. Então, Abraão é pecador. Abraão, nascido em pecado. Abraão é homem falível. Abraão tem um coração incircunciso. Para expiar pecado é preciso ter morte. Né? Abraão está morto nos seus delitos e pecados. Abraão é escravo do seu coração maligno. Abraão é escravo, não é, da sua própria natureza. E a sua natureza precisa ser liberta. E Deus tem Abraão como culpado diante dele. Então, essa consciência que nasce de crer, o segundo ponto dela é a consciência de ser perdido. Vem desse constrangimento. É a consciência da necessidade que temos de um Salvador, de um Redentor. Nós precisamos de um substituto, porque o salário do nosso pecado é a morte. Então, Deus está ensinando a Abraão que esses animais vão morrer, que Deus vai exercer juízo sobre esses animais para ser gracioso para com Abraão. Porque a justiça da dignidade de Deus precisa ser satisfeita. Moisés vai falar sobre isso, que Deus jamais inocenta o culpado. Deus não vai dizer assim para nós: você é inocente. O que Deus fez conosco é a culpa sua, que precisava ser paga, né? E vindo juízo sobre ela, eu não coloquei sobre você, eu coloquei sobre Jesus. A ira de Deus, ela foi lançada sobre Jesus, não sobre você. Aqueles soldados, eu vou falar algo que vai te escandalizar.
que estava batendo em Jesus, naquele instante, era o Pai batendo em Jesus. O Pai estava permitindo como juiz. A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo. Deus surrou Jesus para derramar sobre Jesus toda a ira do seu juízo, porque ele se fez pecado. E a ira de Deus foi derramada sobre Jesus por causa da alegria que estava proposta. E a alegria é de nos abençoar. Então Abraão vai aprender isso. Que o sangue precisa ser derramado. Que precisa ter uma morte que substitui, que paga o preço da sua morte, para que tudo isso seja liberado, para que essa condição seja dada, para que esse caminho seja aberto e para que ele se aproxime de Deus. O poder da aliança, feita com sangue. Então, Deus dá testemunho que aquilo que ele aliança com sangue é inquebrável, vai acontecer. Nós podemos confiar plenamente nas alianças que Deus tem, nós podemos confiar plenamente na nova aliança de Jesus Cristo, porque funciona. Lá em Jeremias, Deus vai falar que ele vai fazer por causa do seu próprio nome, que ele vindicaria o seu nome. Deus está aliançando em si mesmo com Abraão, com um derramamento de sangue, e isto é inquebrável. Quando a gente vê o povo de Deus no Apocalipse, uma numerosa multidão, a gente vê o cumprimento disso, uma grande nação. Quando a gente vê Israel voltando para a sua terra, quando a gente vê de Jerusalém a palavra voltar a ser pregada de dentro dos seus muros, quando a gente vê essas coisas acontecendo, nós podemos nos regozijar e dizer: Deus é fiel. Deus é fiel. Então, quando vamos dar um testemunho, uma palavra de Deus, nós precisamos ter essa convicção que nós estamos falando de um Deus fiel. Nós estamos manifestando a alguém promessas inquebráveis, indestrutíveis. Paulo, em Romanos capítulo 8, vai dizer sobre isso, sobre a nova aliança, sobre o fruto dessa nova aliança, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem principados, nem angústia. É inquebrável, indestrutível, está acima. Toda vez que nós invocamos o poder dessa aliança, todos os poderes, todas as alianças das trevas, tudo aquilo que foi aliançado está debaixo do pacto dos pactos. Por isso que Jesus diz que a igreja, que as portas do inferno não resistiriam ao avanço da igreja, a esse testemunho da igreja. Porque tudo aquilo que o inferno possa aliançar é quebrado pela aliança de Deus. E aí vem promessas e a nova identidade.
a identidade de ser amigo de Deus, a identidade de ser sacerdote de Deus, a identidade de ser povo de Deus, a identidade de ser próximo de Deus. E essas coisas que vão sendo guardadas no coração de Abraão. E o G, que é a parte mais difícil do testemunho, que normalmente a gente não toca nesse assunto. Então a gente vive tudo isso aqui na maioria das vezes e não tem anúncio de juízo. Deus falou com Abraão e falou para ele: virá juízo sobre os egípcios. Eu julgarei a terra e o povo que vocês vão se servir lá e se tornarem escravos. Eu julgarei o Egito. Todo pecado não expiado traz a ira de Deus. A ira de Deus ela vai sendo derramada nos nossos dias. E a ira de Deus vai sendo derramada totalmente no final. Apocalipse diz que Deus vai julgar o sangue dos profetas desde Abel. Tudo aquilo que não foi expiado, que não passou pela morte por um derramamento de sangue, será julgado por Deus. Aquele derramamento das taças do Apocalipse é Deus julgando. A dignidade, a honra de Deus, ela está sendo ofendida dia a dia pela humanidade. Nós profanamos a terra que Deus nos deu. E nos últimos dias, os pecados vão se multiplicar, a iniquidade vai se multiplicar. Isso significa que o juízo será maior. Deus falou para Abraão, olha bem como é que é. Abraão estava nessa terra, ele já tinha caminhado por ela, visto todas as dimensões dessa terra. Depois veio Isaac, depois veio Jacó. E aí Deus tira eles da terra. E permite que essa terra prometida para a geração de Abraão seja habitada por um outro povo. Deus é que manda fome sobre a terra. Para que e faz com que o Egito, através de José, tenha provisão. Então Deus empurra a família de Jacó para dentro do Egito. E aí o que aconteceu? Aí essa terra, que é santa, escolhida por Deus, o diabo e a iniquidade vão se multiplicando, as injustiças vão se multiplicando e nações vão se estabelecendo ali, cidades e estados vão se estabelecendo ali. E vai, crescendo. E Deus fala para Abraão lá atrás: eu um dia vou julgar os amorreus, que significava todos esses povos. Eu vou trazer juízo sobre todas essas injustiças aqui. E sabe pelas mãos de quem Deus vai trazer juízo? Pelas mãos do povo dele. Deus falou para Moisés: orienta o povo que quando vocês entrarem lá nessa terra de volta, vindo do Egito, só não é para destruir de uma vez só, porque
Não, vai ser tanto cadáver que as aves de rapina não vão ter condição de comer. Então faz isso por partes. Jericó foi a primeira. E aí depois a gente vai ver lá em Davi, ele executando o juízo de Deus. Nós somos chamados para termos uma palavra, irmãos, de anúncio de juízo. E nos últimos dias, nós seremos usados para liberar juízo de Deus. E para isso acontecer conosco, Deus precisa nos santificar hoje, nos preparar hoje. Porque Deus falou para Abraão: eu vou trazer juízo sobre a sua casa. O plano não vai assim, talvez como ele pensava que seria. Não dá tempo, mas a família de Jacó, os filhos de Jacó, até Jacó a gente vê uma sequência dessa revelação, dessa espiritualidade, não é? Até com as coisas que foram restauradas em Jacó, mas dos filhos de Jacó é um horror. É um horror. Tem ciúmes, tem contenda, tem competição. Jacó tem 4 mulheres, 2 das 2 servas, Zilá e Bila, mais Raquel e Lia. E a família de Jacó fica dividida por causa do nome da mãe, e era para o nome do pai ser convergente. Então tem competição. Simeão e Levi vingam um outro povo, acho que é Siquém, que tomou a irmã deles, né? E coabitou com ela. Depois eles foram lá e pediram perdão, circuncidaram, pediram perdão para Jacó, quiseram entrar em aliança. Sabe o que eles fizeram? Eles entraram na cabana deles e não perdoaram o que o seu pai tinha aliançado e matou todo mundo. Esse não é mais o povo que Deus queria que tivesse nessa terra, que desse o testemunho. O testemunho de Deus vai sendo envergonhado na vida dos filhos de Jacó. A gente tem José que sai desse círculo aí e vai para o Egito, né? Vai por lá por causa de ciúmes, né? Eles jogam o seu irmão num buraco, daí, não é? Judá vai lá e tira ele, e aí ele é vendido como escravo, e aí eles mentem para o pai. Então, assim, a família de Jacó tem mentira, tem engano, é terrível. Aí Deus permite que eles vão para o Egito para tratar, para dar consciência que eles são um povo, para dar consciência que eles são uma gente só, para dar consciência que eles são uma família, para dar consciência que eles são uma nação. Quando eles saem do Egito, a coisa sai bem melhor do que quando eles entraram, pode ter certeza. Então, o juízo de Deus fez vir fome. Então, às vezes, Deus traz juízo no meio da igreja hoje. Deus permite crises entrarem para amolecer os nossos corações. Isso não significa que Deus esqueceu das suas promessas, mas Deus está nos tratando, Deus está nos trazendo a nossa identidade. Deus está nos trazendo a esse novo homem, criado em Cristo Jesus para as boas obras, porque as obras começaram a se tornar maus, porque a identidade velha está voltando.
Então, nós precisamos perceber quando tem juízo no meio da igreja. E não adianta a gente expulsar demônio, porque é Deus trazendo. Para quebrar esses corações. Para mexer com os corações. Deus está nos corrigindo como filhos, como diz a palavra do apóstolo, para não sermos condenados juntos com o mundo. Então, uma boa notícia, um constrangimento e um convencimento pela revelação da bondade de Deus, a condição do homem culpado, separado de Deus, a necessidade da morte, o derramamento de sangue, o poder da aliança, as promessas e a nova identidade e o anúncio de juízo. Gênesis capítulo 18 é aquele momento em que o anjo do Senhor vai aparecer a Abraão, né, e vai ter aquela conversa, né, o Asher fala que esse anjo do Senhor que aparece com os outros anjos é Jesus, né, e tem um livro dele, Quem Almoçou com Abraão, que vai falar sobre isso. E Deus vai dar um testemunho, olha só, a respeito de Abraão. Desse Abraão que já caminhou um bom tempo, que já tem revelação de Deus. E o que Deus vai falar? Eu escolhi Abraão para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Deus está dizendo, Abraão vai manter a memória de mim. Aquilo que vai aparecer na lei, lá em Deuteronômio, capítulo 6, ensina seus filhos, fala de mim sobre os seus filhos, quando estiver no jantar, quando estiver a caminho, ata nos seus braços, escreve nos portais, né, anuncia. Abraão vai manter a memória de mim. Abraão vai manter esse caminho aberto para as gerações que se seguem, para todos poderem entrar nesse caminho aonde ele entrou. Lá na frente, João vai dizer assim, em 1 João, capítulo 1, que o anseio deles, para quem ele escreve a carta, é que tenham comunhão com ele. Falando dele e dos apóstolos, que nós somos testemunhas, porque nós os que comemos e bebemos com ele, e a nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho. João está dizendo assim, vocês têm em nós o caminho aberto para se chegar a Deus. O sonho de Deus é que quando alguém chegue à igreja, ele chegue a Deus. Jesus é o caminho para o Pai, mas nós somos o caminho para Jesus. Nós somos o corpo dele. O mundo vai conhecer Jesus com todas as suas faces através de nós. Porque nós estamos guardando o caminho para Deus. Quem é Deus? Venha ver nas minhas palavras. Venha ver no meu modo de viver. Venha ver como é que eu me relaciono com o tempo, como é que eu me relaciono com a vida, como é que eu me relaciono com a família, como é que eu me relaciono com o dinheiro, como é que eu me relaciono com a eternidade, como é que eu me relaciono com o passado, como é que eu me relaciono com os irmãos. Venha ver em mim, venha andar comigo. E à medida que você andar comigo, logo você estará andando com Jesus. Guardar o caminho do Senhor. Abraão, Deus disse, ele está dizendo para Abraão, em Abraão não vai morrer. Ontem eu falei sobre isso, Abraão não vai ser um mar morto. E a gente vê na vida de Isaac, e a gente vê depois na vida de Jacó, esse anseio de conhecer Abraão.
Quando Deus apareceu a Abraão, ele disse para Abraão: eu sou o Deus, o Todo-Poderoso. Quando Deus apareceu para Moisés, 400, quase 500 anos depois, 430 e bolinhas aí. Não, 430 mais, um pouquinho para frente. Ele não disse para Moisés assim: Moisés, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus que criou os céus e a terra. Sabe como que ele disse para Moisés? Eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E eu sou o Deus de Jacó. Em outras palavras, eu sou o Deus que Abraão teve. Eu sou o Deus que foi o Deus de Isaac. Eu sou o Deus que foi o Deus de Jacó. E esse caminho está aberto para você. Porque tem promessas, tem aliança. Tudo isso está vivo. E você vai dar continuidade desse caminho que está aberto. Guarde o caminho do Senhor. Manter essa revelação. Por isso que Deus mandava para os profetas registrar, compartilhar, marcar, guardar. A vida de um testemunhador é uma história. É a história de Deus na sua vida, é a história de Deus no corpo de Cristo, é a história de Deus na sua geração, e é a história de Deus de séculos passados. Guardar, ter memória. Ter essa história no coração. O que Jesus disse sobre a ceia? Vocês devem praticar a Santa Ceia para ter memória de mim. Todas as vezes que nós ceamos, nós nos lembramos da obra da cruz de Cristo. Você não lembra porque você é um cego. Se você não lembrar, porque está o pão, que é o corpo, e está o vinho, que é o sangue. Memória. Para testificar a essa geração. Isso é o caminho do Senhor. Aí Deus falou com ele mais duas coisas. Pratiquem a justiça. Peguem a palavra do Pedro sobre o sábado e escutem ela muitas e muitas vezes. A nossa autoridade, irmãos, está na nossa prática de justiça. Pratiquem a justiça constantemente. Esse é caminho de crescimento para nós. A vida do povo de Deus precisa crescer nisso. Há muitas injustiças no nosso meio. Injustiça com o nosso tempo, injustiça com os nossos recursos. Deus está dizendo para Abraão: pratique a justiça, porque a justiça que nós praticamos dará autoridade para nós anunciarmos o juízo. Sabe por que nós não temos muita coragem e autoridade para anunciar juízo? Porque temos culpa no cartório. E isso, no mínimo, é uma coerência. É uma coerência triste, porque como é que nós vamos liberar uma palavra de condenação se essa palavra que eu vou liberar, que está dentro do meu coração, ela já está me condenando? A gente viu que Deus se irou contra os filhos de Jacó. Judá, que foi escolhido para trazer a linhagem de Jesus, sabe de quem Jesus deveria vir? De Rubem, não é de Judá. Rubem é o primogênito. Judá é o quarto. Pega lá na bênção de Jacó que você vai ver os problemas dos três antes.
falta de justiça. Sabe quem foi Judá? Ele entrou diante de José e disse o seguinte: eu não posso trazer Benjamim. Benjamim é a alegria do meu pai. A mãe de Benjamim morreu no parto. E o irmão de Benjamim, ele estava falando na frente dele. A gente não sabe onde está. Já não existe mais. E aí José diz: traga Benjamim. Aí Judá diz: meu senhor, eu rogo-te, deixa eu ficar te servindo no lugar de Benjamim. É essa espiritualidade que Deus quer ver na igreja, da doação, da substituição, do ir no lugar do outro, de fazer pelo outro. Quando José ouviu essas palavras, ele não aguentou. Eu não posso tornar a vida do meu pai uma vida sem esperança. Ele é o xodó, é o caçula, é o único filho da mulher que ele mais amava. Como é que... eu fico aqui, eu me dou. Está vendo como que a crise vai mexendo na casa de Jacó? Daqui a pouco todos os seus irmãos estão imbuídos do mesmo plano de ir lá e trazer Benjamim, de convencer o pai a liberar. Aí vem Benjamim. Aí José quer ficar com Benjamim. Deixa ele aqui, vocês vão embora. Aí Judá diz: não, eu fico no lugar dele. Até o dia que José é como o Espírito Santo, até que ele vê que os corações foram transformados. Vai dando aqueles testes, aquelas provas, até que ele percebe o coração foi transformado. A bondade de José, né, em servir a sua própria casa, em não querer que eles comprassem, mas devolver eles com mais coisas do que eles queriam, ainda com o dinheiro de volta. Então, essa bondade foi constrangendo eles, foi constrangendo. Aí, nesse ponto, então, José se revela. Por quê? Porque na casa de Jacó, agora foi restaurada a justiça. Eles se viram, os 12, como irmãos uns dos outros. Eles deixaram de competir. Quem é que o pai vai colocar a mão agora para ser o sucessor do pai? Eles deixaram. A alegria de estar todo mundo junto, a alegria da bênção percorrer o corpo é maior. O sonho coletivo deve sobrepujar os nossos anseios pessoais. Os sonhos coletivos em Deus, porque tem sonhos coletivos que são democracias, frutos de humanismo e etc. Então, no juízo, a gente vai entendendo esse papel restaurador das crises e vai trazendo autoridade para anunciar o juízo. Agora vamos lá para João 3,16. Ou João capítulo 3. Jesus vai pregar o evangelho para Nicodemos. Jesus vai testemunhar para Nicodemos. Tem uma boa notícia? Tem. Como é que a gente faz? Só fica na boa notícia. Deus amou o mundo, Nicodemos, de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus falou para Nicodemos:
tem uma revelação da pessoa de Deus. Jesus falou para Nicodemos: tudo que Deus faz é fruto de comunhão. Ele falou do Pai nesse texto aí? Falou. Ele falou do Filho? Ele era o Filho. Ele falando, o Pai enviou o seu Filho. E seu Filho obedeceu ao clamor do Pai, ao anseio do Pai. E está aqui. Aí ele falou do Espírito. Ele falou que todo aquele que é guiado pelo Espírito é como um vento. Que o novo nascimento, né, ele atende aos impulsos invisíveis do Senhor. É um coração que vai crescendo em sintonia com Deus. Esse coração vai sendo guiado pelo Espírito. Esse coração que foi gerado pela água, que foi gerado pela palavra. Essa palavra, Nicodemos, que você deveria ser mestre dela, mas você não entende ela. Nosso papel como igreja é: vem aqui aprender comigo sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor. A Bíblia tem um pensamento único. A Bíblia tem um único plano geral. A Bíblia não é a coxa de retalho, mas na cabeça de muitos cristãos, a Bíblia é um livro ainda muito difícil. A Bíblia é um negócio incompreensível. A Bíblia parece que vai para um momento, para um outro. A Bíblia... Na cabeça de muitos cristãos, o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. A gente não entende, boa parte da igreja carece de revelação. Como que nós vamos dar testemunho da palavra de Deus ao mundo sem conhecermos a sua palavra? Vamos lá abrir em João 3, você já está lá, né? Jesus está dando testemunho que Deus é coletivo. Jesus está dando testemunho que Deus é uma família, como a gente ouve aqui muitas vezes. Jesus está dando testemunho que Deus não é individual. Que tudo que está acontecendo, que o fato do verbo se tornar carne dele está sendo manifesto, não como um grande mestre, não como um grande profeta, como Nicodemos estava na sua consciência, percebendo pelos sinais que Jesus estava fazendo, mas a palavra estava encarnada, mas Jesus está dizendo, eu não estou sozinho, o Pai está em mim, eu não sou guiado por mim mesmo, eu sou guiado pelo Espírito que está em mim, eu estou no Pai, o Pai em mim, assim é todo aquele que é nascido de novo. Quantas vezes no nosso testemunho falta essa manifestação da natureza coletiva de Deus, sabe por quê? Porque nós somos individualistas. Nós queremos bater o escanteio, cabecear, fazer o gol, ir para a torcida, nos aplaudir e apagar a luz do estádio e ir embora. E, se possível, vender o ingresso ainda. Individualismo. Jesus estava falando para Nicodemos, seu cego, Nicodemos. Deus é coletivo. Coletivo. Jesus falou para Nicodemos, você não está vendo o reino de Deus. Você não está dentro do reino de Deus. E você não entrou no reino de Deus. Não é? Jesus falou para um mestre.
da lei. Isso. Para um mestre. Nós somos uma nação gentílica. Nossos amigos têm a vida toda palpada por este mundo. E a gente não tem coragem de dizer isso para eles. E Jesus disse para o mestre: você não viu o reino de Deus. Você não entrou no reino de Deus. E você não pode entrar pelas suas conclusões. É necessário morrer e ter derramamento de sangue. A mesma coisa que Deus disse para Abraão. E fez ele matar os bichinhos. É necessário ter derramamento de sangue. Nicodemos conhece o caminho que um sacerdote percorre. Jesus está dizendo: Deus é o sacerdote. Eu sou o sacrifício. Deus deu o seu Filho ao mundo para morrer. Você está diante de alguém que na sua testa, Nicodemos, está condenado à morte. Eu estou condenado à morte. Tem uma arma apontando para a minha testa, Nicodemos. Eu estou condenado à morte por amor a você. Eu sou o sacrifício, Nicodemos. Eu sou a oferta. Por que Jesus tinha que morrer? Para pagar a dívida. Essa palavra tem que sair ao mundo. Nós temos uma dívida, o mundo tem uma dívida impagável com Deus. Jesus precisava morrer para pagar a dívida. João Batista diz isso quando ele viu Jesus lá. Eis o Cordeiro de Deus que paga a dívida. Para tirar o pecado do mundo tem que pagar a dívida. Aí Nicodemos vai ouvindo. Atrairei a mim mesmo. Isso é poder da aliança. A hora que eu for ressuscitado, eu vou atrair a mim mesmo. Eu ressuscito. E milhares de pessoas que creram em mim ressuscitarão junto comigo. Estarão junto comigo. Estarão inseridos junto comigo e vão viver debaixo do poder desta aliança, do poder daquilo que Pedro vai falar, o poder da sua ressurreição. E como nós ouvimos na semana, o último inimigo a ser vencido e manifestado é a morte. E nós vamos um dia vencer a morte. As promessas. Vida eterna. Jesus falou de vida eterna para Nicodemos? Falou. Falou da nova identidade? Falou como que é o nascido de novo? Falou como que é alguém pertencente ao reino de Deus? Falou. E Jesus falou de juízo? Falou. Quando que ele falou de juízo? Aquele que não crê já está julgado. Irmãos, Deus quer nos dar uma vida que tem autoridade para dizer essa palavra ao mundo, junto com tudo isso. Aquele que não crê já está julgado. Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, Jesus está dizendo que aquele
que ama qualquer coisa das trevas, ele está debaixo de julgamento, ele está debaixo de juízo de Deus. O julgamento é este. O seu amigo na faculdade, que ama a si mesmo, o seu próprio coração, o seu amigo na faculdade, que anda atrás das suas próprias concupiscências, ele está debaixo de julgamento, e você precisa dizer isso para ele. Deus está irado com ele, ele foi chamado para amar a Deus sobre todas as coisas, essa é a identidade da nova natureza. Ele está numa posição disfuncional, ele está vivendo uma outra vida diferente que Deus queria para ele. Ele está vivendo debaixo de julgamento. Aquele sujeito materialista que ama as coisas, ele está debaixo de um julgamento. Não acha você, aí você vai lá e diz para ele, você é um abençoado, abençoado nada, você está debaixo de julgamento. Jesus disse para o jovem rico que ele era abençoado? Disse ou não? Ele amava a riqueza. Sabe o que Jesus disse para ele? Eu vou mostrar como você está debaixo de juízo. E você não consegue perceber o meu vem e segue-me. Porque Jesus não disse para ele, larga as riquezas e se vira com a sua vida. Jesus disse para ele, vem e segue-me, eu tenho uma proposta verdadeira para você. Estou pregando aqui contra a riqueza, não. Mas eu estou querendo dizer que as trevas, aqueles que amam as trevas, aqueles que estão perdidos, eles estão debaixo da ira de Deus, de julgamento. Esse testemunho precisa sair da igreja. O homem amante de si mesmo, o homem debaixo dos poderes malignos, o homem servindo ao diabo, o homem servindo o seu próprio coração, o homem servindo ao sistema, o homem servindo o mundo, ele está debaixo de julgamento. Precisamos ter autoridade para dizer esta realidade em Deus. Isso não é vida eterna, isso não é a proposta de Deus, isso é juízo de Deus, isso vai te levar para o inferno, e você já está com o pé lá. Venha ouvir da boa notícia, venha ser constrangido pela boa notícia, venha receber e entrar debaixo das promessas de Deus, venha aprender a depender de Deus, venha aprender a depender do seu poder, venha aprender a andar nas possibilidades de Deus, venha ser corpo de Cristo, venha conhecer da verdade, venha conhecer da palavra, venha ser uma nova pessoa, venha conhecer a sua identidade no seu Criador, porque tudo isso é disfuncional, tudo isso é cegueira, tudo isso é trevas. Agora nós vamos para Atos, capítulo 2. Pedro pregando, Pedro testemunhando. Tem promessas? Tem. Tem boa notícia? Tem. Pedro disse para Jerusalém. Irmão, a gente acha que a gente deve anunciar as boas notícias e as promessas só para a igreja. A gente deve anunciar as boas notícias para o mundo. Os sonhos que Deus tem devem ser ditos ao mundo. Pedro disse, acontecerá nos últimos dias, trazendo o livro de Joel, né, capítulo 2, que derramarei do meu Espírito Santo. E vocês estão vendo isso acontecer. Há poder e frutos disso. Aconteceu alguma coisa sobrenatural.
primeiro dom de línguas, eles falavam 120 pessoas orando ao mesmo tempo. E tinha pessoas de várias partes do mundo, judeus, de várias partes do mundo ali, partos, elamitas. E cada um deles, imagina só, que o Espírito Santo fez. Isso aí é a reversão da confusão que foi Babel. O Espírito Santo fez com que cada pessoa ouvisse na sua própria língua as grandezas de Deus. O Espírito Santo faz com que a igreja tenha uma única palavra a ser dada ao mundo. Uma única palavra. Cada um na sua própria língua, as grandezas de Deus. Nenhum deles conhecia, talvez, essas línguas. O máximo, alguma coisa de grego. E eles ouviram. Tem fruto do derramamento do Espírito Santo. Cristo está em nós. Boa notícia. Jesus morreu e venceu as trevas. Pedro vai dizer que não era possível que a morte o retesse, pela sua santidade, pela sua dignidade. Ele ressuscitou, porque ele não tinha pecado. A revelação do reino e da natureza de Deus. Sabe o que Pedro fala? Fala da Trindade. Faz memória aos salmos de Davi. Eu vi o seu Senhor, dizendo ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. Aquele povo todo de Jerusalém está acostumado a enxergar, a entender que Deus é uma única pessoa, é um indivíduo só. Pedro vai dizer, Deus é coletivo. E ele vai aplicar pelas Escrituras que Jesus é o Filho desse Deus, e que Jesus é Senhor. Tal como o Pai é Senhor, tal como o Espírito é Senhor. Pedro vai dizer desse trabalhar da Trindade. Olha que coisa. Sabe quanto tempo depois nós estamos ouvindo falar da Trindade? Quase 1.800 anos depois que essa palavra está voltando à igreja, à natureza coletiva de Deus. Deus é uma família. Quando Ele criou alguém à sua imagem e semelhança, Ele criou uma família. Ele criou macho e fêmea os criou. Deus não é um indivíduo. O indivíduo não é inerente à natureza de Deus. Deus existe coletivamente. Aí, necessidade da morte, derramamento de sangue. Pedro diz que Jesus foi entregue pelo desígnio e presciência de Deus. Pedro está bravo com eles porque eles mataram Jesus. Mas Pedro tem a consciência que a ira que ele tem desse povo ter matado Jesus é que Jesus foi entregue por presciência. Deus sabia, e desígnio, era a vontade de Deus, Jesus precisava morrer. Volta lá em Gênesis, tudo que a gente falou, que a gente entende a necessidade da morte e do sangue. Esta aliança tem poder. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar todo aquele que crer no nome do Senhor será salvo. Crer é obedecer, se sujeitar. Em qualquer época, em qualquer povo, tribo ou nação. A condição do homem culpado da morte de Jesus Cristo. Nesse dia aqui, ele não falou que ele era culpado da morte de Jesus Cristo. Mas lá na epístola de 1 Pedro, ele vai falar. Ele vai falar que o sangue de Jesus é conhecido o seu efeito antes da fundação do mundo. Nesse dia aqui, ele está condenando a forma.
Você pensa assim, mas Jesus não teria que morrer? Então, os fariseus e os sacerdotes e aquela classe não colaboraram com Deus no desígnio de Deus? Eles colaboraram com Deus. Mas por que então Deus vai julgar eles porque eles fizeram isso? Porque quando você levava o animal para ser sacrificado, você levava ele afligido de alma, com a consciência que aquele animal era para ser você. E no holocausto se punha a mão sobre a cabeça do animal, se tornando um com o animal, um com a oferta, dizendo, era para ser eu, aceite ele no meu lugar, e tire a culpa dos meus pecados, me perdoe. Eles eram para fazer dessa forma. E sabe como que eles fizeram? Eles fizeram rindo, eles fizeram debochando. Eles fizeram injustiça própria. E eles falaram diante de Pilatos. Eu acho que é a coisa que mais doeu em Deus. Nós não temos um rei. Senão César. É a forma, é o coração com que eles fizeram isso. Não tinha lágrimas, não tinha arrependimento. E por isso que Pedro vai dizer que eles são culpados. Porque é duplo juízo. E aí Pedro anunciou o juízo. Anunciou ou não? O que ele falou? Ele falou do último dia, do grande dia do Senhor. Ele falou que esse Senhor Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele falou que Jesus tem uma missão, e a sua missão é que até todos os seus inimigos estejam postos debaixo dos seus pés. Ele falou que Jesus está assentado no trono. Ele falou que Jesus é Senhor. Ele falou que nós somos culpados. Ele falou sobre o juízo vindouro. Ele falou do dia do Senhor. O dia do Senhor sumiu na nossa mensagem. Não é para nós omitirmos isso. Mas se eu falar, ele não vai crer no Evangelho, ele vai achar que Deus é muito mal. Fale toda a verdade da revelação de Deus. Toda a verdade. Convencê-lo é obra do Espírito Santo. Não pregue meia palavra. Não omita as coisas. Por causa de nós omitirmos coisas, a igreja que está sendo gerada pela palavra de hoje está do jeito que está. Porque a igreja é fruto do que ela come. Tem 10 minutos aqui para a gente falar dessas duas partes aqui. Deixa eu te falar sobre a natureza do testemunho. Jesus dava testemunho de si? Não. Pouquíssimas vezes ele dava. Ele dava testemunho do Pai. O testemunho de si, ele é autoafirmação. O testemunho de si não tem efeito. Porque para haver testemunho tem que haver uma relação com um fato. No caso nosso aqui, tem que ter uma relação com a verdade. No caso nosso, tem que ter uma relação com a pessoa de Deus. Eu só posso falar daquilo que está me afetando,
daquilo que eu vejo. Jesus disse para Nicodemos: eu dou testemunho daquilo que eu vejo. E o meu testemunho é verdadeiro. Capítulo 3, só você voltar nos versículos aí. E vós não aceitais o meu testemunho. O que está dizendo? Eu estou dando testemunho do que eu estou contemplando. Eu estou contemplando o reino de Deus, o reino de meu Pai. Eu estou contemplando o Pai, eu estou contemplando Deus na história. Eu estou contemplando o futuro. Eu estou dando testemunho para você daquilo que eu estou vendo. Mas dele, ele só falou que ele era o filho que estava sendo entregue. Mas Jesus deu testemunho do Espírito. Gastou um bom tempo com os discípulos, capítulo 14 de João, dando testemunho do Espírito. E Jesus nos chamou para darmos nós testemunho dele. Por que Jesus tinha que ir embora? Porque Jesus não pode ficar dando testemunho dele. E ele é a oferta, ele é o Redentor, ele é o Salvador. Quando ele dizia dele, ele dizia por parábolas, ele falava na terceira pessoa do singular, ele. Ele contava histórias, daí ele falava: ó, eu sou esse aqui, ó. Ele saía para que a história desse testemunho dele. Quando Jesus está dizendo, ser-me-eis minhas testemunhas, significa que não há um outro plano, não há uma outra possibilidade. Somos nós, a igreja de Deus, que temos que dar testemunho dele. O mundo conhecerá Jesus através das suas testemunhas, do testemunho a ser dado. Entende por que Jesus tem que ir embora? Nós, pela palavra dele, na dependência do Espírito Santo, manifestamos quem é Jesus. Por isso que a igreja foi chamada de cristãos, mini-cristos. Porque Jesus não tem relação com ele mesmo. Jesus tem relação com o Pai e com o Espírito. E conosco agora. Jesus não se relaciona dentro dele. Entende? E nós, a mesma coisa. Nós estamos aqui para dar testemunho do Filho, e do Espírito, e do Pai. Por quê? Porque temos relação, comunhão, de proximidade, de intimidade, de obediência e de justiça. Agora, quem dá testemunho de nós? Deus. Não se preocupe que Deus vai falar quem nós somos. Entende? E aí Deus fala de nós, quem nós somos na sua promessa, que nós somos noiva, que nós somos corpo, que nós somos contados desde antes, que nós somos a menina dos seus olhos, que Deus, como diz em João 14, que é escandaloso, e viveremos para Ele, para esse novo homem. Deus vive para nós. As intenções dele estão em nós, é em nós que ele quer ter todo o prazer. Ele vai dando testemunho de nós. Ele afirma ao mundo que nós somos povo de Deus. Assim como ele afirmou lá no Egito, que Abraão era o seu profeta. Assim como foi Moisés dizer para Faraó: Faraó, esse povo é meu. Dirás a Faraó: Israel é meu filho, o meu primogênito. Deixa o meu filho ir. Se você não deixar o meu filho ir, eu vou matar o seu filho. Moisés saiu do deserto e foi para o Egito com essa mensagem, já do último juízo. Moisés diz: Deus é apaixonado por essa gente aqui. Essa gente é filho. Deus tem uma aliança com essa gente aqui. Deus jurou sobre essa gente aqui. E não entra na frente, Faraó.
Não vai medir forças com ele, que senão você vai começar a perder. Deus disse para Abraão: eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. E vou abençoar. Jesus disse em João: eu estarei convosco todos os dias. Deus dá testemunho de nós. Mas Deus dá testemunho também dos nossos pecados. Ele manda os profetas à igreja. Ele dá testemunho pela palavra. Se oudes ouvirdes a minha voz, não endureçais o seu coração. Ele dá testemunho da nossa condição hoje. Ele dá testemunho da nossa distância do plano de Deus. Ele dá testemunho das nossas fraquezas. Ele dá testemunho do nosso pecado. Ele dá testemunho das coisas que estão presas no nosso coração. Ele dá testemunho. E nós damos testemunho de Deus. E essa relação de nós testemunhando a respeito de Deus e Deus dando testemunho. Sabe o que aconteceu quando Paulo caiu? O que Jesus disse para Paulo? Esse povinho aí que você está achando que é povinho, essa gentinha que você está achando que é uma heresia, essa gente que você está prendendo, pondo na prisão aí, sou eu. Você está me perseguindo, porque eu estou neles, e eles estão em mim. Aí ele foi: meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou achando que eu estou fazendo a obra de Deus e eu estou contra Deus. E aí ele vai contar lá na frente da sua cegueira. Então Deus dá testemunho. Aí Deus pegou Ananias e disse: eu vou dar testemunho de Paulo. Ananias discutiu com Deus e disse: esse cara persegue, esse cara é mau, esse cara é justiceiro. E aí Deus falou para ele: não, ele é um vaso escolhido. Eu estou dando testemunho. E aí Ananias, em cima da palavra de Deus, quando Paulo chegou, ele disse: Paulo, irmão, o Senhor me apareceu e me falou essas coisas. Agora pôs a mão e ele voltou voltou a ver. Entende a nossa responsabilidade? Lucas capítulo 12 diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. E nesse mesmo 12, Jesus vai falar que eu vim para lançar fogo à terra e quisera que eu já tivesse a arder, falando de juízo. Na história de Israel é assim: Deus e o seu povo. Deus do seu povo e o povo de Deus. O povo de Deus, e isso fluindo numa terra, eles tinham o reino. Chegou lá em Davi. Aí o testemunho, Deus começou a dizer o que o povo estava se tornando, e o povo dava testemunho agora de Baal, de bezerros de ouro, de outros deuses. Aí o testemunho sumiu, se esfriou. E aí o que aconteceu? Deus, o seu povo se distanciaram, eles estavam numa terra. Deus tirou eles da terra, porque a terra é o lugar aonde Deus nos plantou para darmos testemunho do Deus invisível que se encarnou em Jesus Cristo. E assim será no futuro. Deus e o seu povo num lugar, em aliança perpétua e inquebrável, para todo sempre. Deus e o seu povo em testemunho, nós temos o reino de Deus. Perfeito, pleno e maravilhoso. Amém?